confortável, tá? Tô confortável, sim, tá bem. Tá, pode mandar. Doutor Marino, Sim. como é que nasce o CCLA? O que é que levou a fazer o CCLA? Pois não. Bom, no início do século passado, Campinas era um centro cultural já muito importante, porque havia os professores do Culta Ciência, do ginásio Culta Ciência, já com grande destaque na cidade como escola. Havia um centro de médicos já muito importante e os grandes fazendeiros que visitavam muito a Europa e vinham aqui com as novidades e com isso tinha um grupo assim cultural muito importante e que faltava um lugar para se reunir. Inicialmente até esse grupo assim que existia na cidade, eles se reuniam na esquina de uma das ruas principais de Campinas, bem no lago ali embaixo, de uma árvore que existia naquela ocasião. Até que o César Berrenbach, que era um professor do Culta Ciência, era um advogado e professor do Culta Ciência, um grande... ele tinha uma facilidade muito grande de comunicação. Ele teve a ideia de reunir este grupo para formar uma atividade. Também era muito importante nessa oportunidade, nessa ocasião, o Instituto Agronômico, que tinha grandes mestres, grandes engenheiros que estavam aqui em Campinas, que também eram muito cultos. Então o César Berrenbach convidou inicialmente a esse grupo principal do Instituto Agronômico, com ele lá e outros professores do Culta Ciência para se reunirem para se estabelecer a maneira de que poderiam funcionar uma entidade. E nessa convocação apareceu também, porque esse grupo, como se a maioria era de cientistas, eles seriam um agrupamento especial para cuidar do desenvolvimento da ciência. Mas, nesse ínterim, apareceu também, e era professor do Culta Ciência, o Coelho Neto. Coelho Neto que ganha uma bolsa de literatura no Culta Ciência. E ele foi convocado para essa reunião e sugeriu, por que não aumentar, em vez de centro de ciências, que seria Centro de Ciências, Letras e Artes. E por isso é que se formou o Centro de Ciências, Letras e Artes, para atender a esse agrupamento de intelectuais em Campinas. Muito bem, muito obrigado. A outra pergunta era a seguinte: em que momento e em que circunstâncias é que o senhor entrou e decidiu o CCLA até há 3 anos esta parte, não é? Pois não. Bom, eu me formei engenheiro em São Paulo e enquanto cursava eu frequentava muito o Museu de Arte. E sempre frequentei ali, ou para as projeções de filmes, ou para as mostras de exposições de pinturas. Né? Sempre fiz isso durante o meu curso. E em vindo para Campinas, eu me senti, início de 1950, eu vim para Campinas e vi que aqui não tinha um meio como aquele que eu costumava frequentar em São Paulo. Então, o jeito foi agitar, né? Então, como o meu irmão me convidou fez questão que eu me frequentasse o clube dos engenheiros, então eu me inscrevi lá e vi que também era um grupo interessante lá e tinha um projetor cinematográfico lá. E eu me prontifiquei a projetar regularmente filmes selecionados. Né?
Com isso eu consegui formar um grupo de intelectuais, médicos, aliás, era uma sociedade formada por médicos, engenheiros e advogados. Então, com essa reunião semanal que eu tinha programado, apareceram vários médicos e engenheiros que se interessavam em discutir aqueles filmes ou apreciavam os filmes que eu tinha selecionado. E com isso, era um início de um provável cineclube futuro. Mas neste grupo estaria lá um médico importante para Campinas, e naquela época, principalmente, e hoje também, o doutor... eu também preciso puxar um pouco pela cabeça aqui. Não, mas era o doutor... bom, era um médico que era secretário do Centro de Ciências. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. E esse médico aí, então ele era secretário da diretoria do Centro de Ciências. E ele então sugeriu ao presidente, que era o doutor João Coelho, que era meu amigo também, que eu conhecia, né? Era filho da minha família, e eles me convidaram para vir para o Centro de Ciências para dirigir o departamento de cinema, com o sentido de formar um início de um cineclube. E aí, isso foi em 1952. Então, em 1952, eu entrei para o Centro de Ciências e não consegui sair mais. Eu comecei com o cineclube e me mostrei sempre interessado em desenvolver a coisa. E com isso, fiquei preso pelas inteligências que me contornavam também, dos médicos, dos engenheiros presentes, né? E aí comecei a participar de todas as atividades do centro, né? Ajudar um, ajudar outro, e eles também interessados, e nós formamos um cineclube muito bom. Essa foi a razão de eu estar no Centro de Ciências, né? Como é que se diz, até Saint-Exupéry que tem uma coisa que define o que faz. Você se sente cativo. É isso aí, o Centro de Ciências me cativou. E você se sente eternamente responsável pelo que você cativa, entendeu? Isso foi a razão de eu ter permanecido por tantos anos no Centro de Ciências, em várias diretorias, aprendendo eu mesmo. Eu mesmo me senti muito bem, porque eu estava cada vez mais aprendendo, porque estava ajudando os outros a desenvolverem esses vários setores que o Centro de Ciências cultivava, né? Das ciências, letras e artes. Apenas eu fui como se fosse aquele que ajuda as reações, como é que se chama? Incentivador? Como? Incentivador? Não, incentivador sim, mas tem um termo científico de uma coisa que entra nas reações e que faz com que as coisas funcionem, entendeu? Então eu fui esse elemento, fazer funcionar tudo. Muito bem. Quantos anos o senhor ficou lá? Como é? Quantos anos o senhor ficou lá? Eu fiquei 40 anos, né? Não, ficou mais, o senhor ficou de 50. Aliás, é engraçado. É de 52. Eu nasci em 52, eu tenho 66 anos, o senhor ficou lá 65 anos. Eu participei de todas as diretorias, né? Quando uma vez eu saí uma vez de uma diretoria, porque me deram o título de sócio honorário já. Então, para você já pode colocar esse cara fora. Mas precisei voltar, porque quem me sucedeu, que foi quem me sucedeu ganhou da prefeitura, pelo então prefeito, o terreno, e me convidaram de volta para fazer um novo projeto para o Centro de Ciências. Sim, doutor Marino, agora a última pergunta, que temos que ser um pouquinho mais resumidos. Ao longo desses anos, ou melhor, nos últimos 118 anos,
Sim. 117 anos, aliás, Sim. do CCLA, Pois não. incluindo fundamentalmente a sua administração e anteriormente, quem o senhor podia citar ou que eventos grandes aconteceram de lá a esta parte? Bom, vários acontecimentos, mas eu achei que um dos acontecimentos bem importantes lá, bom, foi a fundação do Cineclube. Realmente eu tinha muito contato com o pessoal da Cinemateca em São Paulo, Paulo Emílio e os titulares da fundação da Cinemateca, e com isso consegui trazer para Campinas pela primeira vez todos os filmes do início do cinema, inclusive foi a primeira vez que se exibiu em Campinas uma mostra de Eisenstein, né? E que com o meu grupo ali formado foi um acontecimento, porque é o maior cineasta do mundo, né, Eisenstein. E eles então aprenderam e começaram a se interessar realmente pela aprendizagem da linguagem do cinema. Então nós fizemos em Campinas o primeiro curso de cinema para iniciação ao cinema, tendo como professores Paulo Emílio, Rudá Andrade, Caio Scheibe, os luminares daquele tempo da crítica cinematográfica em São Paulo. E deixa eu ver aqui outros pontos importantes foram a realização, por exemplo, de um ciclo completo de Beethoven pelo... Agora falar o nome esqueço agora o nome, mas ele fez um ciclo completo de música de Beethoven, entendeu? E também a realização do primeiro festival Super 8, né? Que nós fizemos por 10 anos aqui em Campinas, né? Uma série de coisas são importantes. Eu não posso lhe dizer qual é a mais importante. Para mim foi aquelas ligadas ao cinema, né? Mas que eu comecei e me formei e me instruí muito. Foi uma coisa que me elevou culturalmente, foi justamente por contar com grandes filmes e grandes críticos apresentadores desses filmes, né? Muito bem, e agora uma última pergunta já extra, mas queria fazer também, que é o que é que o senhor espera no futuro para o CCLA, como é que o senhor vê a cultura neste momento e o que é que o senhor espera, não só agora... Dá para separar, eu pego um bocadinho então a minha... Eu tô ali com uma fachada do... depois eu filmo lá. Depois você filma? Ah, bom. Sim. Bom, para o Centro de Ciências, ele está num prédio obsoleto. Então, o que precisaria para o futuro é um novo prédio para armazenar tudo aquilo que durante esses 118 anos foram acrescentando ao seu acervo. Porque o Centro de Ciências tem uma biblioteca fantástica, de mais de 120 mil volumes, e que precisa de um espaço maior para que, inclusive, são obras que não estão catalogadas, precisaria ser informatizado. Então, esse é um dos planos para o futuro do Centro de Ciências, é a informatização da biblioteca, assim como já está informatizado todas as partituras e documentos de Carlos Gomes. O que foi agora, até foi reconhecido pela ONU, o nosso acervo é o maior acervo sobre Carlos Gomes que nós temos. Então, para armazenar todo esse acervo, nós precisamos de um lugar mais amplo e mais condizente com o valor dessas obras, né? E assim como temos de Carlos Gomes, temos também de Campos Salles, o nosso único presidente campineiro, puxa vida. E nós temos de mais preservar a memória de Carlos Gomes, né? Então nós precisamos de um prédio condizente com o valor do acervo que nós temos. Essa é uma das coisas importantes que a gente quer. Então é dar condições de prosseguir
a ideia que foi criada por César Barrebac de unificar a cultura. Nós abrangemos todos os setores da cultura que neste prédio desenvolvemos ali muito e divulgamos a cultura nesses vários aspectos, mas precisamos de um prédio mais condizente, inclusive mais acessível. Acessibilidade, que nós temos aquela escadaria, até nós estamos projetando um elevador, que eu mesmo já estudei o projeto, depende de ser executado para pelo menos atender a pessoas que tenham deficiência física para poder subir, né? Doutor Marino, uma última pergunta que me ocorreu agora, e eu acho muito importante, e no meio disto tudo acabei por me perder, eu vou ouvir também, se me lembro, que era fundamental. Uma pergunta muito importante. Já sei o que é. A pergunta é esta. O primeiro edifício do CCLA era lindíssimo. No entanto, o CCLA se mudou e foi para onde ele está neste momento. E a casa era lindíssima e muito antiga. Queria saber duas coisas, muito rapidamente. Uma, quantos anos é que o CCLA ficou naquele casarão lindíssimo? Mais ou menos. E a segunda... Quantos anos? É que o CCLA ficou na primeira casa. Pois não. E depois, o que é que aconteceu? Foi derrubado, demolido, foi vendido? O que é que aconteceu? Bom, a nova sede, a primeira sede, o Centro de Ciência fundado em 1901, em 1908 já tinha a sua primeira sede num lugar dos mais importantes da cidade, bem no centro da cidade. Que isso mostra, então, o empenho e o valor do grupo que se reunia. Então, em 1907, em 1901 foi fundado, em 1908 tinha construído a primeira sede. Em 1936, fomos obrigados a ceder uma faixa, foi desapropriada por Prestes Maia, o grande urbanista, que veio a Campinas para alargar as ruas, enfim, fazer um plano urbanístico da cidade, e dentro desse plano tinha o alargamento da Rua Conceição, o que obrigou então o Centro de Ciência a entregar o prédio para a prefeitura, quer dizer, a prefeitura comprou a faixa e com esse dinheiro é que nós pudemos comprar a novo lugar da segunda sede atual. Entendeu? Que foi construída em que ano, mais ou menos, a atual sede? A atual sede foi construída, então, a partir de 36, foi derrubado lá, né? Então, ficou um pouco tempo até que se projetasse a nova sede, comprasse um terreno e projetasse, e... Me perguntou, desculpa. Então, em que ano é que foi construída a nova sede? Foi então em 1942, foi inaugurada a nova e atual sede. Em 1942, com o grande empenho do... Quero falar o nome do presidente aqui, que era também... era professor na escola normal e era... Mas então, foi construído propositalmente para aquilo? Sim, em 1942. No estilo Art Deco, etc., né? É a sede nova que... E nesses 6 anos ou 8, de 36 a 42, onde é que o CCLA esteve? Bom, aí nesse intervalo foi arrumado um lugar aqui na rua Regente Feijó. Na rua Regente Feijó, tinha ali na frente o bispado, e tinha um prédio na rua Regente Feijó, que eu não sei o número, mas foi lá que passou-se provisoriamente o Centro de Ciência, e com essas mudanças até perdeu muito do seu acervo. O acervo próprio do Centro de Ciência era maior ainda. Eu me lembro de muitas peças que entre arrumar o lugar, né, para passar o acervo que então conseguido, passar para a Regente Feijó, e da Regente Feijó para cá, perdeu-se muitas peças, né, importantes até. Por exemplo, o centro tinha uma coleção de moedas, que eu me lembro,
moedas raras, né? De ouro, etc. Isso sumiu, assim como uma coleção de armas bacamarte, armas antigas, né? Da coleção do centro, foi por um dos diretores, até entregou para o Bosque. Para o Bosque. Foi uma pena essa transação aí que fizeram. Doutor Marino, entregou para o Bosque? Que Bosque? Para o Museu do Bosque. Tem nome. E que está atualmente, não está no Bosque, mas parece que está na coleção aí do... Doutor Marino, para concluir tudo, Pois não. Só uma breve referência, se me permite. Isto é fala do senhor, eu estou só... Não, pois não, é tanta coisa na minha cabeça que também não dá. Tem algumas das melhores iluminadas do mundo, eu não sei se são 400 volumes ou 600, sei que tem lá iluminuras maravilhosas, os escritos iluminados, e falava o Museu Carlos Gomes, que é um espetáculo, o piano e tal. Era isso que eu gostava que o senhor falasse para terminar. Bom, o que nós temos de Carlos Gomes é fantástico, né? A começar do piano, que foi uma iniciativa até de Campos Sales, de mandar buscar esse piano. Entendeu? Mandou buscar esse piano, veio em 1917, que veio para cá. Mas fora isso, como um dos diretores do Centro de Ciência era o irmão de Carlos Gomes, o Santana Gomes, que era também músico, né? E ele é que teve a ideia de começar, e com o apoio do César Berrenbach, que eu perfeitamente, de começar a preservar as obras de Carlos Gomes, né? E a correspondência que Carlos Gomes tinha com grande, inclusive com o imperador, quando ele requereu um apoio para ir para a Itália, né? Então nós temos todas as correspondências de Carlos Gomes preservadas graças a essa iniciativa de preservar. Agora, em 1956 é que tornou-se realmente, tem um aspecto de museu, pelo José de Castro Mendes, que era também um artista e um grande diretor lá no Centro de Ciências, e foi o primeiro diretor do Museu Carlos Gomes. Quer dizer, tomou daí, de 1956 é que tomou o aspecto de museu, mas com peças preservando, então, partituras, né? Discos, etc., que temos lá, importantes, e partituras inclusive a maquete do museu, a maquete do monumento de Carlos Gomes, que se não fosse na cidade, seria, estava na dúvida na ocasião, ou de ser lá ou no Cemitério das Saudades. Então havia o mesmo artista lá que projetou o museu lá, que agora me foge o nome, poderia lembrar daqui a pouco, mas o mesmo artista projetou, fez então o projeto desse caixão, do túmulo que seria, se possível, no cemitério, e também depois como se conseguiu estabelecer o lugar certo lá que foi definido, ali no centro da cidade, para se fazer, então ele projetou também, ele projetou esse monumento ali, que foi outra coisa importantíssima, que é o Centro de Ciência que tomou essa iniciativa da construção desse monumento, né? Doutor, para terminar, é o seguinte, o senhor talvez possa fazer referência, que eu vi pessoalmente por mais que uma vez, ao Museu Carlos Gomes, o que tem lá dentro. Tem um piano, tem um violino, tem peças pessoais dele mesmo. Aquilo é lindíssimo e que está tudo quase no limite, porque é tudo muito antigo, muito velho, mas é maravilhoso, que eu já vi. É o piano, acho que é um violino, tem uma série de coisas. O violino é uma doação. O violino, tem uma harpa, inclusive. A harpa, sim, pertenceu a Carlos Gomes. Então era importante o senhor falar da harpa e falar de alguns tesouros que tem o CCLA, nomeadamente na biblioteca.
Pronto, era isso que eu queria que o senhor me respondesse agora. Não, o piano e as partituras que nós temos e as cartas, né? Partituras originais e cartas, né, das correspondências dele com várias personalidades. E o piano, né? E essa harpa, ele tinha uma harpa também que era dele, ele não tocava a harpa, mas a harpa era dele. E esse violino que o senhor falou foi uma doação de um grupo aí que doou para o Centro de Ciência. Não tinha nada com ele, direto. Doutor Murilo, para terminar, dentro da biblioteca, além da correspondência dele, tem alguns livros raros ou não? Livros raros tem de monte lá no centro. Então, gostava agora de dar uma pausa, que o senhor falasse agora 1 minuto sobre algumas obras, não precisa lembrar os nomes, iluminuras ou manuscritos iluminados, ou não, ou livros famosos, ou raridades, era isso, num minuto, tá bom? Não, a biblioteca do centro tem vários livros raros, realmente. Inclusive, tem um deles lá que foi com iluminuras, que estamos falando mesmo, iluminuras. Tem livro de 1.500 por aí, tem vários daqui. Enfim, tem uma quantidade enorme. Tem uma coleção, inclusive, de 11 volumes sobre botânica, que era que esteve até foi roubado, e a própria Polícia Federal é que nos conseguiu reaver essa coleção de 11 volumes, sendo que nós até apuramos que um volume custa cerca de $30.000 se fosse vender. É uma coleção sobre botânica, né? de 36 volumes. E assim nós temos uma quantidade enorme de obras raras que eu, assim, de memória, não sou capaz de lembrar agora. Doutor Marino, muitíssimo obrigado. Agora vamos filmar então. O senhor tinha uma coisa para mostrar do CCLA, não é? Pois não, tem. Vamos filmar então. Vamos lá, a gente vai lá ir. Olha, então vamos filmar isso, mas sem a moldura branca, depois que recorda-se a moldura branca, tá bom? Mas isso está mais perfeito. Ai, que bom, que temos uma decoração total.